Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. E aí, torcedor do Tricolor, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e já sabe, domingo tem São Paulo e se tem São Paulo tem notícia e vamos para as notícias do dia. São Paulo tenta afastar a má fase com sequência de jogos no Morumbi, eliminado, como já sabemos, da Copa do Brasil e da Libertadores e a um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atravessou seu pior momento na temporada e para afastar a má fase esquecer os recentes resultados ruins. Com a derrota por 3-1 para o Fortaleza, um vexame, na quarta-feira, o Tricolor aposta na sequência de jogos que terá pela frente no Morumbi. Faz exatamente 25 dias, isso mesmo, que a equipe de técnico Hernan Crespo não joga em seu estádio. Durante o período foram 2 derrotas e um empate em 3 partidas fora de casa, além de 6 gols sofridos e 3 marcados. E agora serão 3 compromissos seguidos na capital paulista. O último duelo do São Paulo dentro do Morumbi foi contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, que acabou naquele fatídico 2-2 quando tínhamos 2-0 na frente. Dentro de seus domínios, o Tricolor paulista está invicto a 5 jogos, sendo 2 vitórias e 3 empates. O último revés foi justamente para o Fortaleza no dia 17 de julho, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Robson marcou o gol que garantiu o triunfo cearense por 1-0. Apesar da sequência atual sem perder, o desempenho do São Paulo no Morumbi neste Campeonato Brasileiro não é nada bom. Foram apenas 10 pontos conquistados em 8 jogos dentro de casa, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Em aproveitamento, o time de Crespo é o 8º pior mandante da competição nacional. Chapecoense, Sport, Corinthians, Internacional, Atlético Goianiense, Bragantino e Cuiabá são os únicos clubes com aproveitamento em casa inferior a 41,6%. O São Paulo abre a sequência de partidas no Morumbi nesse domingo às 4 horas da tarde contra o Atlético Goianiense. Na quarta-feira enfrentará o América Mineira em duelo atrasado pela 19ª rodada e, por fim, recebe o líder Atlético Mineiro no dia 25 de setembro. Lembrando que o Atlético possivelmente deverá vir mesclado, porque no meio de semana seguinte e no anterior, ele terá nada mais nada menos que o Palmeiras pelas semifinais da Libertadores. Então, uma oportunidade de ouro para o São Paulo conseguir 3 vitórias em 3 jogos e chegar mais próximo do G6 e brigar por vaga direta na Libertadores. Contando todas as competições, foram 14 triunfos, 8 empates e 3 derrotas do São Paulo no Morumbi na atual temporada, aproveitamento de 66,6%. A boa nova é que Marquinhos voltou a treinar com o elenco após mais de um mês e pode ser reforço no domingo no jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O atacante está longe dos gramados desde o início de agosto. Marquinhos se recuperou de um estiramento na coxa esquerda sofrido no começo de agosto. Um empate sem gols diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, isso mesmo. A expectativa inicial era de que o garoto de 18 anos retornasse em cerca de 4 semanas, prazo geralmente dado para esse tipo de lesão. No entanto, ele ficou afastado pouco mais de 6 semanas e desfalcou o time em duelos importantes, como nas eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil. Caso seja relacionado pelo técnico Hernan Crespo para enfrentar o Atlético Goianiense, Marquinhos deve voltar a ter minutos de forma gradual. O jogador ainda precisa readquirir a forma física. E outra ótima notícia também é que quem também deve ter uma dosagem de minutos é ninguém mais, ninguém menos do que Jonathan Calleri. O atacante tem treinado com o elenco desde o início de setembro e deve atuar por alguns minutos no jogo de domingo. Assim como Marquinhos, Calleri treinou nesta quinta-feira. Ele não disputou uma partida oficial há pouco mais de 4 meses. No treino desta tarde, os titulares que foram derrotados pelo Fortaleza na última quarta-feira pela Copa do Brasil fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Com 22 pontos, ganhos no Brasileirão, o São Paulo ocupa a 16ª colocação e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento com um jogo a menos. Eliminado tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, agora o São Paulo tem apenas o Campeonato Brasileiro para focar as suas forças e buscar novamente participação na Libertadores da América de 2022. E outra boa notícia é que Flamengo confirma interesse em Daniel Alves. O presidente Rodolfo Landim respondeu à TV Record da seguinte maneira: eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019, ele tem um perfil de profissional muito bacana, é um vencedor. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um atleta como Daniel Alves. Então,
Já podemos apostar aí que após a rescisão de contrato, que deve ocorrer oficialmente hoje, o Flamengo deverá ser o novo destino de Daniel Alves. Lembrando que, segundo a apuração da ESPN Brasil, o Departamento Jurídico e Financeiro de São Paulo, junto ao staff do jogador, encaminharam um acordo, que só falta apenas ser assinado pelo jogador. E de acordo com a apuração da mesma ESPN Brasil, o acordo prevê o pagamento de 18 milhões de reais, aos quais Daniel Alves já tem direito, mais metade de todo o restante que ele teria para receber até o teórico final de seu contrato em dezembro de 2022. É um absurdo, né não, pessoal? Assim, o vínculo com o atleta e o São Paulo seria finalizado e ele passaria a receber o valor a partir de janeiro de 2022, com o montante sendo parcelado em diversos anos. A estimativa é que o São Paulo pagará a bagatela de 30 milhões de reais no acordo. Esse valor seria um condensado e dividido em diversos anos para que Dani Alves continue recebendo mensalmente. Quer dizer, ele vai deixar o São Paulo, vai jogar por um rival e ele vai continuar recebendo. Grande contratação da gestão Leco. Esse Zé do Batuca é um São Paulino de Araque. E como o prazo de inscrições do Campeonato Brasileiro se encerra dia 24 de setembro, o jogador deverá aceitar o que foi ofertado. Então é isso. Tchau, Daniel Alves, não quero te ver mais, mas vai continuar por anos e anos recebendo do São Paulo, em que mamata. E só para fechar, assunto Daniel Alves, de acordo com Jorge Nicola, o Nelson Rubens do futebol brasileiro, o São Paulo deveria num total 56 milhões de reais, então quer dizer, saiu até no lucro, né? Vai pagar apenas a bagatela de 30 milhões de reais. E como eu falei em Flamengo, ele também destacou que o Flamengo tem interesse em contratar o lateral, só que não vai pagar o que o São Paulo pagava. A oferta inicial é de 500 mil reais por mês. Quer dizer, o Daniel Alves não quis reduzir o salário no São Paulo e vai receber 1/3 do que recebia. Quer dizer, é porque não queria mesmo e de São Paulino ele não tem nada. Então é isso, pessoal. Se você gostou das notícias, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E já sabe, se tem novidade de São Paulo, tem vídeo no canal. Saudações tricolores e valeu!